A paz do Senhor, meus irmãos. Mais um domingo, nós estaremos aqui estudando esse título da lição número 7, a santidade de Deus, né? Então, 16 de maio de 2021, eu sou o evangelista, professor Neiliberto. Eu já quero deixar para vocês aqui, vou estar deixando o link abaixo desse vídeo aqui, do curso de EBD, mestre da EBD, na verdade um curso completo para professor de escola bíblica dominical, né? Só acessar o link que está abaixo desse vídeo aqui. Eu quero agradecer a todos os irmãos do país inteiro que têm estado conosco no nossa última lição, a lição de número 6. Tivemos aí mais de 10 mil visualizações, sinal que nós estamos alcançando bastante distante. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, para de fato, quando nós enviarmos vídeo, de fato você seja notificado, ative ali o sininho também, né? Eu já quero deixar aqui a paz do Senhor para o meu pastor presidente, pastor Manuel Mercedes, também para o meu superintendente de escola bíblica dominical, que é o pastor Edio de Almeida. Como eu disse nas outras lições, eu sou evangelista Neiliberto, sou um dos professores das nossas 13 salas de aulas e sou apaixonado pela escola bíblica dominical. Então vamos aqui para a leitura, né? Lição de número 7, 16 de maio de 2021. Nós temos aqui então como tema a santidade de Deus. Quem vem a ser a santidade, né? A palavra santo, ela significa separado, ou seja, Deus é separado de nós, porque Ele é o Criador e nós somos criaturas, né? Ana, em 1 Samuel 2:2, Ana fala acerca desse Deus que dá a vida e tira ao mesmo tempo. Então não podemos jamais confundir essa santidade de Deus, né, como uma forma de não serem punidos aqueles que erram, né, erram demasiadamente, tendo em si a certeza de que serão perdoados. Então nós temos que ter a certeza de que justamente por esse Deus ser um Deus santo é que deve ser aplicada então a pena futuramente sobre aqueles que tiverem a oportunidade, tiverem a grande chance, a chance de ouro, eu diria, de estarem diante de Deus glorificando, fazendo a tua vontade, a sua vontade, e não fizeram. Vamos aqui então para o texto áureo. Dai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 29:2, né? Esse é o nosso texto áureo, né? Então, dai ao Senhor a glória devida, né? A glória de Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Não adianta o ser humano, por mais que seja aí um teólogo famoso, por mais que seja aí até mesmo uma pessoa do mundo aí, com milhares de fãs e seguidores, né? Pessoas que seguem o seu trabalho, tentar, né, se comparar a Deus e até mesmo tentar tirar essa glória para si. Deus não divide a sua glória com ninguém, e nós sabemos, e nós temos na palavra de Deus exemplo de Herodes, né, que não deu glórias a Deus, né, e naquele momento, conforme nós estudamos relatos, eu sou pós-graduado em História, sou formado em Física, Biologia e Pedagogia, também bacharel em Teologia, e tenho também pós-graduação em História, docência do ensino superior e também em coordenação pedagógica. A história diz que Herodes, ele, naquele momento, ele se vestiu de uma forma que as suas vestes, elas brilhavam, elas reluziam tanto que naquele exato momento as pessoas que estavam ali imaginavam, até mesmo no seu discurso, que a sua voz, né, era como se fosse de um Deus, né, Deus minúsculo na verdade, né? Então, no momento em que Herodes teve a oportunidade de dar a glória ao devido nome, que é o nome do Senhor, que não há outro nome embaixo do céu, né, dar o nome, mas ele infelizmente não deu glória e realmente morreu ali comido de bichos, né? Deus não divide a sua glória, não dividiu naquela época, não divide agora. Nós vamos então para a verdade aplicada, que diz: quando somos corrigidos pelo Senhor, é para o nosso proveito,
para sermos participantes da sua santidade. Nós devemos entender que a correção do Senhor ela é amorosa. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, que o Senhor corrige o que ama e ele açoita o que ele adota como filho. Então, na verdade, essas correções, conforme está aqui colocado pelo escritor aqui, na verdade aplicada, nós somos corrigidos pelo Senhor para o nosso proveito, para que de fato nós não venhamos enveredar pelo mundo, pelo caminho da perdição, achando que nós devemos servir ao Senhor de qualquer forma, sem a santidade. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais exige-se santidade, de nossa parte. A palavra de Deus vai dizer que Ele é santo e Ele exige essa santidade do seu povo, para que de fato o seu povo realmente chegue diante dele com retidão. Eu acho que os irmãos devem se lembrar que quando Moisés ele estava conduzindo o povo durante os 40 anos que ele conduziu o povo do Egito, do cativeiro egípcio, até a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Os irmãos vão ver que várias vezes, quando Deus queria falar com o povo, Moisés falava ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Deus ainda continua fazendo maravilha no meio do seu povo, mas para que isso ocorra é necessário que haja santificação, é necessário que nós nos santifiquemos para que de fato esse Deus ele esteja agindo em nossas vidas. Nós temos como objetivo dessa lição mostrar a qualidade ou a virtude de ser santo, o porquê de ser santo, é ensinar que Deus não admite misturas ou contaminações, Na verdade, o povo tem que ser separado, especial, zeloso de boas obras, Deixar claro que precisamos buscar a santificação. Nós devemos buscar essa santificação, pois sem essa santificação nós não veremos a Deus. Não adianta nós nos enganarmos aqui na terra e achar que a nossa vã maneira de viver vai nos aproximar de Deus. Muito pelo contrário, sem a santificação nós não chegaremos lá naquele dia, nós não veremos ao Senhor. Nós às vezes estaremos dentro da casa de Deus perdendo nosso tempo, porque na verdade nós estaremos ali simplesmente cumprindo com ritos, como se fosse uma convenção social, um local onde a gente encontra os nossos amigos. E muito pelo contrário, é a casa do Senhor, chamada casa de oração, onde o seu povo vai para de fato o encontrar, mas todavia santificar para que de fato as maravilhas do Senhor ocorram no meio do seu povo. Vamos aqui para o texto de referência que se encontra em Êxodo capítulo 15 e versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Isaías 6. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então nós temos aqui já nos textos de referência, tanto Isaías como Êxodo, aqui também, e em 1 Pedro, falando acerca da santidade de Deus, É tão interessante que quando fala do chamado de Isaías ele começa ali, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele estava sentado sobre um alto sublime trono. Então ele descreve realmente de fato como é a sua chamada, E essa chamada a gente vai ver que Isaías, chamado profeta messiânico, Isaías ele profetiza praticamente há quase 800 anos antes da vinda do Messias, E ele vai dizer ali, e a gente sabe, a palavra de Deus ela cita, e nós vimos também através dos estudos teológicos que Isaías tinha um grau parentesco com o rei Uzias. Os irmãos sabem quem foi o rei Uzias, O rei Uzias foi aquele rei que realmente entrou no lugar ali santo e ofereceu sacrifício devido
há uma pequena demora das pessoas, dos sacerdotes, das pessoas que deveriam entrar ali, e ficou leproso, e o seu filho Jotão realmente passou a governar durante um bom tempo, né? A gente vai ver mais adiante, né? Mas aqui no chamado de Isaías, o importante é o que os anjos que estavam ali clamavam, né? A palavra de Deus diz que eles voavam, né? De um lado para o outro, e que eles tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seu rosto, com 2 eles cobriam seus pés, e com 2 eles voavam, e eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então essa santidade de Deus, ela está ligada a todos os seus atributos, que não são estudados separados, porque esse Deus, todos os seus atributos, esses atributos de Deus, eles estão completamente ligados entre si, né? E nós vamos ver aqui também a Pedro, que diz assim: como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos também. Na verdade, a palavra é bem clara: sede santos, porque sem essa santificação ninguém vai ver o Senhor, não vai ver o Senhor, não vai participar. Ainda que aqui na terra tenha oportunidade e vá à igreja, que glorifique, mas sem a santificação, sem uma transformação de vida, com certeza não fará parte do número de remidos, que conforme a palavra de Deus são tantos como a areia da praia, né? Nós vamos aqui então para motivo de oração. Ore para que através da santificação possamos chegar mais perto de Deus, né? Na verdade, vivemos um tempo em que a frieza espiritual tem tomado conta da igreja de Deus, e muitas pessoas têm deixado realmente essa frieza adentrar nas suas vidas. Mas a palavra de Deus é clara, né? E diz que esses dias eles seriam abreviados, né? Porque se não fossem abreviados, certamente nenhuma carne se salvaria. Mas vale a pena nós nos santificarmos, vale a pena realmente nós nos colocarmos na posição para que esse Deus realmente faça maravilhas na nossa vida. E o mais importante, para o grande ensaio do arrebatamento desse povo que é santo, um povo que se prepara, um povo que abandonou o mundo, abandonou todas as práticas errôneas e hoje vive realmente para o Senhor Deus. Nós vamos para a introdução, que diz: nessa lição nós abordaremos, quando meditamos sobre a santidade de Deus, ficamos mais precavidos e mais determinados a viver livres do pecado e toda sorte de desobediência à sua palavra. De fato, quando nós nos colocamos na presença de Deus com santidade, né, com mansidão de coração, nós entendemos que a santidade ela é uma obrigação do servo de Deus, para que de fato a gente não adentre pelo caminho do pecado, e uma vez estando nele, servindo a Deus, a gente tenha condições de estar diante dele pedindo misericórdia e, acima de tudo, falando da sua grandeza, da sua misericórdia e de todos os seus atributos, para que de fato a gente realmente glorifique e passemos a viver em santidade, em retidão, e a gente realmente faça como está em Salmo 1: bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Uma vez que a gente não se assente na roda dos escarnecedores, a gente tem a oportunidade de se santificar mais, de consagrar a nossa vida para de fato nós estarmos diante desse Deus. Agora, é claro que a intimidade com Deus de cada cristão, ela é individual. Eu não conheço a sua vida, você não conhece a minha, né? Nós não conhecemos a vida do nosso irmão de igreja, mas uma vez que nós estudamos uma lição como essa e vários estudos da palavra do Senhor, quer sejam eles estudos escatológicos acerca da doutrina das últimas coisas, ou seja, qualquer outro ensinamento ou sermão explicitado pelos pastores nas igrejas, ou os nossos pastores nas congregações, ou nas sedes, nas catedrais, é mais importante para a gente de fato que a gente realmente entenda e veja a grande necessidade que nós temos de manter a santidade, ou até mesmo de santificarmos cada vez mais, consagrando as nossas vidas para esse encontro com o Senhor Deus. Aqui o tópico 1 diz assim: santidade, pureza e retidão. Né? É importante para a gente entender que Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e sua natureza. No entanto, está escrito
que ele exige santidade do seu povo, porque ele é santo. Ele exige a santidade do seu povo, porque através da sua grande misericórdia, através das que nós já estudamos, através dos outros atributos de Deus, que é, por exemplo, aqui também a sua graça, de fato ele sabe, como um ser todo-poderoso, onisciente, sabe que se nós não nos santificarmos, nós não teremos a oportunidade de partirmos no arrebatamento da igreja. Deus não vai levar um povo desconcertado de qualquer forma. Não, Deus vai levar um povo que realmente tem se preparado, que se afastou das práticas mundanas, que vive uma vida agora realmente de santidade. É claro que nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos no sangue de Jesus, no sangue vertido na cruz do Calvário. Nós somos falhos todos os dias, mas porém nós temos a todo momento a oportunidade de pedirmos perdão a este Deus que é grande, é misericordioso em perdoar, mas cabe a nós realmente santificar a nossa vida. Esse pedido de santificação de Deus é para que de fato nós nos desviemos do suplício eterno, do sofrimento eterno. A palavra de Deus diz em Salmo, no capítulo 9, versículo 17, que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Uma vez que nós não nos santificamos e começamos a viver de qualquer forma, nós, ainda que não sejamos ímpios por estarmos na casa de Deus, mas nós começamos a trilhar um caminho diferente do caminho que o Senhor Deus tem preparado para o seu povo. Então vale a pena nós sermos santos, né? A palavra de Deus aqui diz que os atributos estão ligados à perfeição de Deus, né? Na verdade, esses atributos são qualidades intrínsecas do ser, desse ser que é o próprio Deus, e eles não são estudados separadamente. Não existe dicotomia entre os atributos de Deus, né? Todos esses atributos, eles estão em tudo. Então, na verdade, a eternidade de Deus não pode terminar, mas é mais um dos exemplos. Essa imutabilidade de Deus não pode mudar, né? Então, na verdade, Deus existe, ele tem vários atributos que não serão mudados jamais, não serão mudados, eles são eternos, né? Como a sua eternidade, ela não termina também, né? E tudo isso pela misericórdia dele pelo ser humano, porque de fato Deus, quando ele cria o ser humano ali no Éden, ali no ano 4004 a.C., ele já cria tendo já o momento da redenção, o momento do Calvário, tendo certeza de que esse povo entraria em decadência, e como está em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? Nós vamos dizer que Deus é absolutamente isento de pecado, né? Na verdade, Deus não se contamina com as impurezas, né? Esse Deus, ele está sempre puro, e ele exige essa pureza de nós. Por que ele exige? É porque ele sabe, na sua onisciência, que com as impurezas, na verdade, que nas contaminações mundanas, nós com certeza não veremos ao Senhor. Nós com certeza estaremos na igreja, mas no dia do arrebatamento, no abrir e fechar de olhos, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele sabe que nesse momento as pessoas que não buscaram essa santidade não adentrarão ali para o arrebatamento. Essas pessoas ficarão, ainda que tivessem pregado, ainda que tivessem falado da sua verdade, ainda que tivessem ganhado muitas almas que estariam naquele momento sendo arrebatadas, mas não buscaram a santidade, tiveram a oportunidade e não buscaram, né, irmãos? Que lição maravilhosa, né, irmãos? Eu quero pedir a você desde já, se você entende que essa lição está fazendo alguma diferença na sua vida, se inscreva no nosso canal para que de fato chegue a você mais vídeos acerca da palavra de Deus, principalmente das nossas lições da EBD Betel Madureira, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de servir o meu Deus desde criança, e desde os meus 15 anos eu milito na área como professor, né, de escola dominical. Então são mais de 30 anos já estudando e sempre em sala de aula como professor, e ao mesmo tempo também como aluno aprendendo. Os professores, irmãos, eles não têm assim
por mais que estudem, sem a luz do Espírito Santo, é um processo inacabado, né? Na verdade, sempre tem algo novo. A palavra se renova todas as manhãs. Graças a Deus por isso. Glórias a Deus, né? O tópico 1.3 diz que Deus exige santidade porque Ele julga o pecado, né? Se Deus aceitasse o pecado, de fato essa santidade de nada adiantaria. Uma vez que ele exige, né, ele julga o pecado, é justamente porque ele está exigindo de nós essa santidade. Ele vai julgar o pecado, de fato, ele vai separar os salvos dos não salvos. E nós estamos vivendo, irmãos, um momento muito importante de nossas vidas, um momento de despertamento espiritual. Como está na palavra de Deus, lá em Joel 2,28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naquele dia até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito. Então, na verdade, é o cumprimento, né, do que está em Joel. Pedro, quando teve a oportunidade, o apóstolo Pedro, quando teve a oportunidade de falar acerca do derramamento do Espírito Santo ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, as pessoas que não estavam acreditando, que diziam, eles estão embriagados, estão cheios de mosto. Pedro disse, não, o que vocês estão vendo aí é o cumprimento da profecia lá de Joel, né? E Pedro vai recitar esse versículo, irmão. E na verdade isso ocorre até nos dias de hoje. O Espírito Santo, o Espírito Consolador está com o seu povo, e é Ele que nos dá a garantia de que se nós formos santos e permanecermos na verdade, nós estaremos com o Senhor no dia do arrebatamento da igreja. Nós vamos aqui para o tópico 2 que diz santidade e beleza, a glória de Deus, né? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, né? Obrando maravilhas, né? Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, né? Nós estamos vendo aqui no momento lá em que Moisés está falando, né? No momento do êxodo, né? Que são os 40 anos ali que os filhos de Deus saem do cativeiro egípcio para a terra de Canaã. Então é um momento aqui onde Moisés, em Êxodo aqui, vai falar justamente acerca de quem é como esse Deus entre os deuses. Eles estavam falando no momento aqui de outros deuses que, na verdade, a cultura pagã daquela época fez com que o povo de Deus realmente adorasse a deuses falsos, adorasse a deuses, né? E isso vai fazer com que no momento da entrega da lei ali, realmente de todos os preceitos do Senhor, ele colocasse lá em Êxodo 20, né? Não farás para ti imagem de escultura, semelhante ao que é em cima ou embaixo na terra. Na verdade, só existe um Deus, né? Em Atos 4,12 fala que não há salvação em nenhum outro. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, né? Então, na verdade, havendo apenas um mediador, por que nós estaremos trilhando caminhos tortuosos? Por que nós não vamos santificar as nossas vidas para nós recebermos esse Deus na nossa vida, né? Daí uma grande importância para nós entender, né, que a palavra falou lá no passado, mas continua falando também, né? O tópico 2 por um dizer assim, o subtópico diz assim, a santidade de Deus não sofre alterações, né? Na verdade, Deus não muda, irmãos, né? Na verdade, não sofre alterações. Uma vez esse Deus santo faz parte do seu atributo, vai permanecer santo para sempre, por toda a eternidade. Nesse momento em que o povo peca, nesse momento em que a sua palavra é anunciada, mas também lá na glória, lá naquele momento, nas bodas do Cordeiro, no milênio, no período de grande tribulação, onde a igreja de Deus não estiver mais aqui, essa santidade, ela vai permanecer. E se você se santificar, se eu santificar a minha vida, com certeza nós estaremos também com o Senhor naquele dia, estaremos glorificando a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Deus tem chamado muitas pessoas, tem chamado servos de Deus, tem chamado pessoas no mundo, e cabe a nós então aumentarmos essa dedicação, essa santificação, sermos santos como realmente Ele é santo, para que de fato realmente a gente esteja preparado para esse dia de Deus, né? Aqui nós temos o subtópico 2.2 que diz a santidade de Deus não pode ser violada, né? Confundida e nem tampouco questionada, né? Na verdade, essa santidade ela não pode ser questionada jamais.
porque nós somos simplesmente meras criaturas de um Criador tão poderoso, tão grande, né, que na verdade não tem como ser questionada essa sua santidade. Nós temos que entender que tudo que foi feito no mundo foi feito por Ele, foi feito para Ele, foi feito para que realmente a sua glória de fato fosse vista. O ser humano, quando foi criado de fato para que vivesse eternamente, né, glorificando o seu nome. Deus visitava Adão, sempre pelo crepúsculo vespertino e matutino, a ponto de um momento de Adão pecar e Adão se esconder. Mas Deus, quando chega sabendo de todas as coisas, que ele chama Adão, e Adão aparece, Adão diz: Senhor, eu ouvi a tua voz e no jardim eu me escondi. Então, será que compensa de fato nós nos escondermos de Deus? Será que a gente consegue? O salmista diz que se você for às profundezas, se eu for às profundezas, lá está o Senhor. Se subir às alturas, o Senhor também está. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. São mais de 7,3 bilhões de habitantes do mundo. Deus está vendo a todos. O profeta chega a dizer que o mundo cambaleia, mas o mundo está com uma bola nas mãos do Senhor. Então realmente, irmão, não temos como questionar em Deus, e nós não devemos questionar jamais, que existem muitos mistérios que não são revelados nesta vida. O que nós temos que saber, realmente Deus deixou através do seu oráculo, Deus deixou através da sua santa palavra, para que nós estudássemos e tivéssemos em nós esse conhecimento. Um conhecimento que nos é transmitido pelos nossos líderes espirituais, que nos é transmitido pelas pessoas que servem a Deus. Nós vamos aqui então para o tópico 2.3, que vai dizer aqui: a santidade de Deus é padrão e espelho para a sua criação, né? Na verdade, ela é um padrão, essa santidade, para a criação. Por quê? Porque na verdade serve de exemplo. Essa santidade serve de exemplo ao longo dos anos. Se você for observar, for notar, você vai perceber que Deus, ele não mudou, e que essa criação Ele criou pautado nessa sua santidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa quem? A imagem de Deus, a imagem do Espírito Santo, do próprio Jesus, que fazia parte ali da Trindade de Deus. E o mais importante, às vezes a gente vê as pessoas dizendo: Deus só quer o coração, Deus só quer isso, Deus só quer aquilo. Irmão, Deus te criou um ser perfeito. Deus quer você completo, espírito, alma e corpo, né? O que nós chamamos de tricotomia, a tricotomia, né? Então, na verdade, Deus, ele criou, né? Mesmo que foi do barro, mas foi criado por Deus através da sua santidade. Você recebeu ali o fôlego, através do sopro do Deus vivo, através da sua santidade. Até a adjuntora que Deus criou para o homem naquele momento, ele viu que o homem estava só e disse: falhei uma adjuntora que seja idônea, né? Para que realmente ajudasse. Então, na verdade, essa santidade, ela jamais pode ser questionada, né? O tópico aqui 2.3 ainda diz assim: assim os que nasceram de novo e agora são filhos de Deus por adoção são chamados num viver de santidade, contínuo progresso a Cristo. Por quê? Porque na verdade a palavra vai dizer que ele veio para os seus não receberam, né? Mas por outro lado diz que todos que receberam foram chamados filhos de Deus. Uma vez sendo chamados filhos de Deus, nós devemos viver em santidade, em perfeita comunhão com esse Deus. A palavra de Deus diz que no momento em que Salomão foi inaugurar o templo ali, a glória de Deus encheu tanto aquela casa, né, que as pessoas não conseguiam se conter naquele momento, né? Então, na verdade, quando se vive na presença de Deus em santidade, a gente tem uma comunhão tão próxima do Senhor, que nos livra do mal de uma forma tão grande e faz com que realmente a gente tenha condições de andar na luz, nessa luz que é oferecida a todos. Nicodemos ali, em João 3, ele questionou, né? No momento que o Senhor disse assim: aquele que não nascer da água, né? Que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode nem ver o reino de Deus. Ele disse assim: Senhor, mas porventura o homem pode entrar de volta no ventre, né? Na verdade, como príncipe ali, Nicodemos, ele faz esses questionamentos ao Senhor ali, mas na verdade Deus está falando desse nascer, dessa oportunidade que a gente teve, nós tivemos, quer seja nascendo num lar cristão, quer seja
conhecendo através dos meios de comunicação. E eu agora me lembro, irmãos, eu me lembro que na minha infância nós ouvíamos a Rádio Marumbi, né? Novas de Paz, né? Nós ouvíamos várias rádios, vários programas. Naquela época não tinha internet, como hoje a gente tem essa facilidade de utilizar isso ao nosso favor, né? Na verdade, o Senhor Deus deu condições para que a palavra seja realmente difundida. E lá em Mateus 24:14, ele diz assim, que quando esse evangelho do reino for pregado em todo mundo, virá o fim. Imagine vocês que esse sistema, né, de internet é um sistema que oferece uma rede mundial a todos os computadores, e a gente pode se ver aqui nesse momento no Brasil e ao mesmo tempo na Europa, na África, na Ásia, né? E ali falarmos acerca da palavra, muitas vezes falarmos também via vários aplicativos que a gente conhece, né? E também anunciar a palavra do Senhor, né? Também darmos aí condição de falarmos com nossos irmãos que estão dispersos pelo mundo, pregando a palavra de Deus, os missionários. Irmãos, quando eu falo isso aqui, eu falo no poder, na graça de Deus. Eu falo na certeza de que muitas pessoas estão perdendo suas vidas por distante aí, né? Mas na certeza que estão sendo santos para o Senhor, santos para realmente esperar aquele grande dia. E uma palavra, irmãos, nossa, vale muito. Você que não contribui, você que às vezes não tem oportunidade, mas sabe que existe pessoas perdendo a vida em muitos países que não aceitam o evangelho do Deus vivo num momento como esse. E nós estamos aqui tendo a oportunidade, talvez, de levarmos o alento, levarmos a palavra certa, a palavra de ânimo a essas pessoas, porque nós não fomos chamados para essa obra, mas existem aqueles que foram chamados, existem aqueles que, apesar de viverem nessa retidão, nessa santidade, estão anunciando a palavra em muitos locais que ainda não podem ser anunciados, e muitos têm perdido a sua vida. Mas preciosa é a morte dos seus santos ao Senhor, principalmente essas pessoas que estão perecendo, fazendo a vontade de Deus. Vamos para o top 3, que diz assim: santidade revelada na palavra de Deus, né? Somente pela revelação de Deus e a sua palavra, a ação do Espírito, é possível conhecer um pouco acerca da santidade de Deus, né? Que é verdade. Irmãos, é tão interessante que somente pela palavra de Deus nós vamos ver que Isaías, lá no capítulo 6, quando ele fala, né, acerca dos anjos que voavam ali, que falavam santo, santo, nós vamos ver que 800 anos depois, nós vamos ver que o apóstolo João também, né, quando fala dos seres que estão diante de Deus, o clamor é o mesmo: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Então, na verdade, o que nós sabemos acerca da santidade de Deus não está só no que ele deixou, mas está também da forma que nós estamos vivendo e conhecendo esse Deus, né? E eu me sinto muito feliz por fazer parte dessa glória, desse Deus vivo, né? A santidade de Deus aperfeiçoa o caráter do homem. Com certeza essa santidade tem aperfeiçoado o nosso caráter para nós vivermos, né, realmente plena, convicto de que nós estamos andando, trilhando o caminho santo. Mas não vamos deixar, meu irmão, não seremos egoístas. Vamos anunciar também aquelas pessoas que não estão tendo a oportunidade, as pessoas que não conhecem esse Deus, para que de fato essas pessoas conheçam, aceitem e passem a ter uma vida nova, uma vida piamente justa diante de Deus, santa, para ver o Senhor, pois sem essa santidade ninguém verá o Senhor, né? Sendo pecadores, mas somos pecadores remidos no Senhor, né? A santidade de Deus apresenta-se na conversão do pecador, pois o novo homem é criado em retidão e verdadeira santidade, como está escrito por Paulo aos Efésios. Na verdade, nesse momento de arrependimento começa-se uma santidade, né? E ela deve ser continuada. Quem são os responsáveis? Eu, você, de incentivarmos as pessoas a estudar essa palavra, a palavra do Senhor, os pastores presidentes, os nossos líderes espirituais, tanto nas convenções nacionais, as estaduais, as locais, né? Nós somos responsáveis por fazermos com que essas pessoas novas convertidas realmente entendam o porquê de serem santas, né?
o subtópico 3.3 diz assim: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade, né? Lá em João 17, quando fala acerca dessa santificação, ele deixa claro: santificar na verdade, mas a tua palavra que é a verdade. E como eu santifico a minha vida? Eu santifico a minha vida lendo a palavra, né? Estudando essa maravilhosa revista da Editora Betel. Parabéns, Editora Betel, mais uma vez, né? Por dar condições a nós cristãos da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, né? E de várias outras igrejas que também utilizam essa revista, de nós conhecermos um pouco mais acerca da santidade desse Deus, que é um Deus maravilhoso, um Deus que está pronto em perdoar, está pronto realmente em galardoar aqueles que realmente buscam, né? Vamos para a conclusão aqui. Diz assim: a santidade de Deus não tolera nenhuma forma de desobediência ou pecado, pois cheira mal às suas narinas. Toda sorte e iniquidade será eliminada da sua presença. Então, na verdade, esse Deus é santo, e essa santidade, irmãos, não é porque Ele é santo que Ele vai tolerar a nossa vida de pecado, não. Muito pelo contrário, chega um momento em que esse Deus vai fazer questão de colocar em nós a certeza de que nós devemos servir a Ele em retidão. Não é porque nós estamos tendo essa santidade que nos dá a oportunidade de vivermos de qualquer forma, não. Essa santidade, ela é importante para que de fato a gente realmente prepare o nosso caminho, né? Endireitemos as nossas veredas. E eu quero deixar você aqui, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que você realmente possa usufruir dessa lição maravilhosa, né? Que eu tenho consciência que sai realmente do Espírito do Senhor, o Espírito Consolador em nossas vidas, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe se possível. Se você achar que esse vídeo fez importância na sua vida, mande para uma pessoa que está distante, né? Para que de fato essa pessoa tenha preocupação, assim como nós, de andarmos na presença do Senhor e todavia sermos santos, porque Ele é santo. Eu deixei aqui embaixo um link aqui do curso de professor de escola dominical, mestre da EBD, né? De um irmão muito renomado, na verdade, esse curso, para você que já trabalha, para você que já está, né, estudando, né? E eu quero aqui aproveitar também para dizer para você que se matricule um dos cursos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nós temos vários, nós temos o Ceifa, né, em Goiânia, nós temos a ETAD, nós temos aí vários cursos, Paulo Leivas de Macalão, para que de fato você conheça mais acerca, mas aqui está abaixo desse vídeo também o link do curso Mestre da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Realmente vai te ensinar, te dar uma base realmente para você realmente ser um professor por excelência, todavia sendo santo. Não adianta nós buscarmos o conhecimento, não adianta nós termos vários cursos superiores e nem tampouco sermos bacharéis, se nós não tivermos em nós essa santidade, e nem tampouco se nós não tivermos em nós a ação de santidade para que de fato nós possamos ver o Senhor. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a nossa lição de número 8.